Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal da Santos Mil Grau. Dessa vez para fazer um pré-jogo, um vídeo pré-jogo de Santos e Flamengo, equipes que se enfrentam amanhã, às 19 horas. Partida válida, se eu não me engano, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, é isso mesmo. Antes de eu começar a desenrolar os assuntos desse pré-jogo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Por favor, deixa o like. É importante, é de graça, não custa nada. E só deixando o like você já ajuda bastante o canal, porque assim o algoritmo do YouTube ele trabalha a favor do canal, recomendando os nossos vídeos. Beleza? Bom, Santos hoje é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, então digamos que é um confronto direto ali para ver quem continua almejando brigar na parte de cima da tabela e quem deve cair um pouquinho nessa reta final de primeiro turno para o meio da tabela ou até para baixo. Então é um jogo, não vou dizer que é delicado, que é vida ou morte, não é, mas é um jogo importante, até porque o Flamengo, até por todo o favoritismo com o qual o Flamengo veio para essa temporada, uma vitória em cima de um time como o Flamengo dá muita moral, né? Claro, o Flamengo não é o mesmo, trocou de técnico, as expectativas em cima desse time já são bem menores, mas não deixa de ser o Flamengo, não deixa de ser um time que entrou para a temporada como favorito para quase tudo. Bom, hoje o Flamengo ele é comandado pelo Dorival Júnior, o Santos é comandado pelo Fabian Bustos, então o Santos vai reencontrar seu antigo treinador na Vila Belmiro, também deve reencontrar o Marinho, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente. Deve reencontrar, acho que o Thiago Maia, Diego, talvez Gustavo Henrique, quem sabe, enfim. É uma boa oportunidade para o Santos, porque o Santos tem a oportunidade de ganhar amanhã, e é uma oportunidade real. Eu confio que o Santos pode vencer o jogo, mas esse time do Flamengo, o Dorival, né, geralmente ele sempre tenta atacar os adversários de alguma maneira, então a derrota seria muito ruim para a gente, seria muito ruim para o trabalho do Fabian Bustos, inclusive. Mas eu acredito que o Santos pode vencer, até por conta do bom retrospecto que o Santos tem na Vila Belmiro. O Santos joga muito bem na Vila Belmiro, sob o comando do Fabian Bustos. São 12 jogos, 7 vitórias, 4 empates e só uma derrota. A única derrota que a gente tem na Vila foi para o Palmeiras, um jogo no qual a gente jogou melhor que o Palmeiras. Depois é o Palmeiras, que é o time mais forte das Américas atualmente, pelo menos na teoria. Em compensação, contra o Santos, existe o fato de que dos últimos 11 jogos a gente ganhou um apenas, né? Que foi contra o Juventude, de virada. Dos últimos 11 jogos a gente ganhou um, empatou 8 e perdeu 2. Pelo menos a gente pode falar que a gente não perdeu muitos jogos nos últimos também, né? Mas enfim, é bom a gente aumentar o nosso índice de vitórias, principalmente porque a gente está jogando em casa. O Flamengo, desde que o Dorival Júnior assumiu o time, no lugar do Paulo Souza, tem um retrospecto de 3 vitórias e 3 derrotas. E isso nos diz algo bem óbvio, né? O time do Dorival é o time que ou ganha ou perde. E é um time que geralmente faz gols. Nos 6 jogos que disputou, esse time do Flamengo, se eu não me engano, só não fez gol em um jogo, que foi contra o Atlético Mineiro, quando perdeu de 2-0. Deixa eu dar uma verificada aqui. Sim, ele estreia perdendo para o Internacional de 3-1, faz um gol do Andreas Pereira. Ele faz 2-0 no Cuiabá, aí depois ele perde de 2-0 para o Atlético Mineiro, joga novamente contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e perde de 2-1, fora de casa, aí ganha do América Mineiro de 3-0, e a última partida venceu o Tolima por 1-0. Gol também do Andreas Pereira. Então é um time que faz gols. O Santos tem que ficar atento, porque, como eu disse, é o time do Dorival Júnior. Os times do Dorival geralmente têm uma certa ofensividade, tem um quê de ofensividade. Mas a seu favor, o Santos também vai ter alguns reforços. Poucas ausências e alguns reforços. O Flamengo vai ter
algumas ausências, alguns desfalques. O Santos vai ter a ausência do Rodrigo Fernandes, que está suspenso, do Sandri, por conta da Covid. Ele testou negativo para a Covid, se eu não me engano, mas ele só fica liberado 7 dias depois, né? Ele tem que ficar isolado, em repouso por 7 dias, depois de fazer o teste. E também não vai ter o Madison por conta da lesão, né? Em compensação, tem o retorno do Maicon, tem o retorno do Léo Batistão. Enfim, deve ir com um time mais ou menos eu iria com Batistão e Ângelo, mas ele deve ir no 4-2-3-1, também iria no 4-2-3-1, com João Paulo, Auro, Maicon, Bauerman, Lucas Pires ou Felipe Jonathan. O Fernandes não vai jogar, então deve ser o Camacho, o Zanocelo. Eu espero que o Bruninho tenha feito o suficiente para ganhar a vaga de titular no meio campo como armador. Então eu iria com uma linha de 3 ali no meio campo. Léo Batistão pela direita, Bruninho no meio e Ângelo pela esquerda, mas o Bustos não deve fazer isso. E o Marcos Leonardo enfiado como centroavante. Ele deve sacrificar ou o Batistão ou o Ângelo. Tomara que ele não faça isso, mas eu tô com o pressentimento de que ele vai fazer isso. E com o Johan Roure do lado esquerdo. Então vai com o Ângelo ou o Batistão no lado direito, Bruninho no meio e Rúlio no lado esquerdo. Então ele vai jogar no 4-4-2 com o Ângelo do lado direito, Johan Rúlio do lado esquerdo e Batistão e Marcos Leonardo na frente, sem o Bruninho. Tomara que eu esteja errado. Tomara que ele adote a escalação que eu quero que ele adote. Eu acho que é uma escalação que tem muito a produzir, tem muito a render. Essa escalação, principalmente porque eu dei uma estudada nos últimos jogos do Flamengo, principalmente sob o comando do Dorival Júnior, e o ponto fraco desse time são as laterais. São as laterais. O Mateuzinho, o Rodinei, o Ayrton, que é titular absoluto, que é o melhor lateral que eles têm, e o Felipe Luiz, eles dão muito espaço, principalmente do lado direito, a lateral direita. Se o Santos souber aproveitar isso aí, e o Santos é um time que ataca muito pelas pontas, né? Pelo menos tenta atacar pelas pontas, acaba fazendo muitos cruzamentos também, mas enfim, se a gente botar Ângelo e Batistão em cima dos laterais, eu vi uma provável escalação dos laterais devem ser o Rodinei e o Ayrton. Botar nas costas desses dois, eu acho que a gente consegue arrumar alguma coisa, principalmente com a velocidade do nosso ataque. O Flamengo, ele vai ter alguns desfalques. Ele vai ter primeiro o Bruno Henrique no DM, por conta da operação que ele fez. O Bruno Henrique, que é um jogador importantíssimo. O Rodrigo Caio também está no DM, não deve jogar. O William Arão, por conta da Covid. O Matheus Cunha e o Diego Alves, que é reserva, também por conta da Covid não vão jogar. O Matheus França e o Fabrício Bruno são dúvidas por conta da Covid. E o João Gomes, que é volante, titular do time também, está suspenso. Fora isso, o Andreas Pereira foi embora, que era um jogador que vinha jogando muito bem, inclusive fazendo gols. Então o Flamengo veio com alguns desfalques. Se não vai ter o Bruno Henrique, então muito provavelmente a gente vai ter o Marinho como titular. Eu até li aqui no lance.com, dando os créditos, o provável Flamengo do Dorival Júnior deve ser Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton, Thiago Maia, Diego e Vitinho, ou Arrascaeta, Lázaro, Marinho e Gabigol, ou Pedro. E o provável Santos, também segundo o lance.com, João Paulo, Auro, Maicon ou Velasquez, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Camacho, Vinícius Anocelo e Bruno Oliveira, gostei. Ou Johan Rúlio, aí eu já não gostei. Léo Batistão, Marcos Leonardo e Ângelo, aí eu gostei. Ou Lucas Braga. Não, também sou mais o Ângelo. E aqui repete os desfalques. Rodrigo Fernandes suspenso, Sandro Covid, Madison lesionado. Tem pendurados o Ângelo, Ricardo Goulart, Bruno Oliveira, Rúlio, Marcos Leonardo e Fabian Bustos. E o Rodrigo Fernandes está suspenso. O Flamengo vem jogando num 4-3-3. Então ele é um time que usa os pontas para atacar. Se vier com o Marinho, a gente sabe muito bem como o Marinho joga. Ele é um jogador perigoso, obviamente, mas não é um jogador impossível de ser anulado. Dá para anular o Marinho.
Então, eu acho que pelo fato do Dorival Júnior tá em começo de trabalho, ser um trabalho que não é muito... É um trabalho instável, oscilante, ele ganha ou perde, ganha ou perde. O Santos tem um retrospecto bom na Vila, o Santos tem o retorno de alguns jogadores, o Flamengo tem alguns desfalques. É uma oportunidade muito boa para a gente ganhar. O Santos não pode perder a oportunidade de sair com os 3 pontos amanhã na Vila Belmiro. Eu espero que o Fabian Bustos explore as laterais do Flamengo e ataque bastante pelas pontas. Pode dar bom, pode dar bom. Eu tenho certeza que pode dar bom. Vamos torcer para que tudo dê certo, porque ultimamente não tem dado, né? Os últimos jogos do Santos realmente não têm sido muito bons, mas uma vitória contra o Flamengo é aquela vitória para encher o peixão de moral. E ganhando do Flamengo, o Santos tem na sequência... Quem o Santos tem na sequência? O Deportivo Táchira. Pô, então seria maravilhoso ganhar, até porque as próximas 4 partidas são em casa. O Santos joga contra o Flamengo em casa, joga contra o Táchira em casa, pela volta da Sul-Americana, joga contra o Atlético Goianiense em casa e depois joga a partida de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians em casa. É muito difícil reverter o jogo contra o Corinthians, mas seria bom a gente ganhar do Corinthians em casa, né? Para manter o ânimo lá em cima. Acho que era isso que eu tinha para falar. Uma breve análise aí do elenco do Flamengo, das nossas possibilidades, dos nossos pontos fortes, do que conta a favor ou contra a gente. Acho que é um jogo que dá pra gente vencer sim, é um jogo perigoso. O Flamengo tem jogadores perigosos, o Gabigol é um jogador perigosíssimo. Se vacilar com ele, ele é caixa. Então a gente não pode dar moleza. Mas começo de trabalho do Dorival, trabalho oscilando entre vitórias e derrotas. É um time que faz gols na maioria das partidas, mas toma gols também. Tem alguns desfalques, acabou de perder o Andreas Pereira, o Santos tem o retorno de alguns jogadores-chave, como o Maicon, tomara que o Maicon volte. Então acho que dá para a gente sair com os 3 pontos. O que vocês acham? Comentem aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se já fizeram tudo isso, por favor, deixem um like. O like fortalece muito o canal, porque faz o algoritmo do YouTube trabalhar a favor do canal e recomendar os nossos vídeos. Beleza? É isso. Aguardem as nossos próximos vídeos de análise. Deve ter vídeo pós-jogo, acabando o jogo do Flamengo. Então aguardem. Para cima deles.